Olá, gente boa, paz de Deus sobre as vidas de vocês, e hoje vamos estar continuando falando sobre o Sermão da Montanha. Estamos no capítulo 6 e vamos discutir do versículo 25 ao versículo 34 deste capítulo. Né? Faz um tempinho que eu não gravo mais alguns vídeos para o nosso canal sobre o Sermão da Montanha, mas aí hoje estamos de volta para gravar alguns vídeos trazendo à memória os maravilhosos ensinamentos de Jesus, o evangelho genuíno, simples, sem vestimenta de religião alguma, mas apenas com a vestimenta de Cristo. Esse evangelho que deve ser pregado sem nenhuma tendência religiosa. Apenas o evangelho. Então vamos lá. O capítulo 6, versículo número 25 de Mateus, Jesus ensinando aos discípulos lá no monte, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Vê que lição Jesus traz para todos nós aqui. Uma lição espiritual, uma lição emocional, psicológica, que deixa as pessoas tranquilas. Jesus diz aí para que eles não fiquem preocupados, ansiosos, estressados com as coisas aqui, com o que comer, o que vestir, o que beber. Aí olha só por que os discípulos não deveriam ficar dessa forma. Ele disse: olhai para as aves dos céus. Jesus é extraordinário, né? Pense num professor excelente, um pedagogo por excelência. Ele usa as coisas simples em volta para trazer lições maravilhosas para a gente. Espetacular. Isso hoje, as pedagogias, as metodologias ativas, traz muita ênfase para isso, no caso de ensinar, os objetos saber ensinar a nível escolar, né, a nível do ensino básico, por exemplo. Trazer coisas do dia a dia, contextualizar, a matemática hoje, por exemplo, estou falando, tem que contextualizar, trazer para o dia a dia, etc. Jesus já fazia isso há milhares de anos. Né? A gente tem que aprender com Jesus, os professores têm que aprender com Jesus. Os pedagogos daqui têm que aprender com Jesus. Todo mundo aqui tem que aprender com Jesus. Como é que ele ensinava? São maravilhosas. Então a gente está muito atrasado em relação a Jesus, o que ele fazia antigamente. Então ele olhe para as aves dos céus. Olhe para elas. Olhe. E aí quando você olha para as aves do céu, ele diz: não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha que coisa espetacular. Agora aqui tem uma grande lição que eu quero trazer aqui para a gente, tá? Isso não está dizendo para a gente, esse ensinamento aqui de Jesus, que a gente não deve ter reservas, que não devemos guardar em celeiros, se prevenir para os dias maus. Não é nada disso. Veja que o texto não afirma nada sobre isso. Jesus apenas usa esse exemplo, né, das aves do céu que não cegam, não fiam, não juntam em celeiro, e Deus cuida de todas elas, mesmo sem elas fazerem isso. E os seres humanos, que têm muito mais valor do que as aves do céu, apesar que hoje em dia está tendo inversão de valores, tem pessoas que estão dando mais valor a animais do que a seres humanos. Dá mais valor a cachorro do que a ser humano. Tem cachorro que tem um luxo, meu amigo, a cama que ele dorme, o ambiente que ele dorme, coisas que nem muita gente da classe média tem. Então isso é exagero. Você tem que cuidar do cachorro como se fosse cachorro. Cuidar do gato como se fosse gato. E não inverter as coisas. Aquilo que é para ser feito por seres humanos, estão invertendo e fazendo para cachorro. E aí tem essa desigualdade, então não é porque é o meu cachorro, vai dar melhor ao meu cachorro. Você precisa também se sensibilizar. E olhar que muita gente está precisando de coisas aí, que o que você dá ao seu cachorro, poderia gastar com essa pessoa daí, ajudar essa pessoa a crescer. E não está gastando com o cachorro, com o animal. Lógico que os animais têm que ser bem cuidados, bem tratados, ter todo o acompanhamento. Mas, gente, o negócio está exagerando. Vocês sabem disso do que eu estou falando, tá? Então Jesus disse que o ser humano ele vale mais do que os animais, mais do que leão, do que cachorro, do que gato, do que urso, do que leoa, do que jacaré, mais do que tudo isso daí. Vale muito mais do que isso, tá? E aí ele continua aqui dizendo: não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus que disse que nós temos mais valor que os animais. Então não venha comparar e botar no mesmo patamar de valor o homem e o animal, porque isso está equivocado. Jesus não ensinou isso. Ele ensinou que o ser humano tem muito mais valor do que os animais. Disse: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Ou seja,
Por mais cuidado que você tenha consigo mesmo, você não tem o poder de fazer a sua vida prolongar mais. Porque, na verdade, você tem o poder de reduzir ela, de diminuir ela. Mas de prolongar, tá difícil isso daí. E se quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Aquela ansiedade, eu preciso vestir isso, tem festa tal, preciso botar tal roupa, etc. Tem gente que não vai para tal lugar se não tiver uma roupa nova. Isso é besteira. E se olhar para os lírios do campo, de novo, grande mestre, grande pedagogo Jesus. Grande doutor, por excelência, professor por excelência. Ele pega agora os lírios do campo. Se olha para eles, aqueles lírios bonitos. Né? Lindo, lindo, lindo os lírios do campo. Se olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha, Salomão foi um dos maiores reis de Israel, dos reis mais ricos de Israel. Camarada que tinha uma organização no seu palácio tal, que a fama da organização, das coisas como acontecia, se espalhava pelos reinados, e outros reis desejavam vir ver, e até aconteceu de a rainha de Sabá vir olhar o que dizia sobre Salomão, e ela disse, rapaz, me contaram, mas é muito mais do que me contaram. Ela ficou assim admirada, encantada com toda a organização, como as pessoas eram organizadas em turno, como trabalhavam, como servia, como se vestia, etc. É um grande exemplo é Salomão. E aí Jesus disse que nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos, que Deus veste os lírios dos campos. E daí ele diz o seguinte, pois se Deus assim veste a erva do campo, estou no versículo 30 do capítulo 6, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ele fala aqui sobre a provisão de Deus. Isso para os discípulos, que estavam sendo enviados para uma missão. Mas também a provisão de Deus é aplicada a nós, porque Deus cuida da gente como ninguém cuida da gente. Deus manda água, provê chuva, faz com que a terra molhe, os campos fiquem férteis, ele manda o sol para ter equilíbrio, temos noite para fazer a gente também descansar do calor do sol, caustigante do sol. Então essas diferenças todas, essa provisão de Deus toda para o ser humano, o grande equilíbrio, Deus é o nosso Pai, gente, o provedor de todas as coisas. E Jesus fala, dá essa lição aqui, mostrando que Deus, o Pai Celestial, ele é provedor, ele é cuidador. E ele diz, homens de pequena fé, porque é de pequena fé mesmo, a gente... Nossa fé, porque o que é fé? Segundo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Mas as pessoas não costumam ter esse fundamento firme, não, de estar esperando aquilo que se não vê. Gosta muito do imediatismo, daquilo que está vendo, etc. E ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E se não fique fazendo essas perguntas tolas, ansioso, cuidadoso, não. No caso aqui, ele diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. Ele disse, isso é coisa dos gentios, é de homens que não têm tanta fé em Deus, comunhão com Deus. Isso de certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitai de todas essas coisas. Gente, agora eu acho isso bonito, porque Jesus é quem apresenta Deus como Pai, é o mais que apresenta. A gente vai ver isso também no Antigo Testamento, Deus sendo apresentado como Pai, mas no Novo Testamento, Jesus que traz muito essa figura de Deus como Pai, Pai, Pai. Depois Paulo também nas suas cartas, escrevendo, ele vai mostrando também esse Deus como Pai, 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 que Deus é Pai. Porque muita gente tem uma visão contrária de Deus, um Deus que castigava, um Deus sanguíneo, um Deus que gostava de sangue, holocaustos, sacrifícios. Jesus disse, não, essa visão de Deus está totalmente equivocada. Deus, ele é Pai. Ele é Pai que ama, ele é Pai que cuida, ele é Pai que carrega a gente também nos braços, e é Pai também que dá uns tapinhas na bunda pro camarada se orientar quando ele precisa de orientação. Ele é Pai também para pegar o cara, dar uma sacudida e dizer, te orienta, te liga, faz tuas partes. Você não pode ficar assim, porque Deus quer que a gente tenha o quê? Autonomia. Independência, que a gente tenha com nossas próprias pernas. Tá? O Evangelho de Cristo não é um evangelho somente de pedir. O Evangelho de Cristo é muito mais do que isso. O Evangelho de Cristo é um evangelho de relação com um ser transcendente. E esse ser transcendente que é Deus se fez carne e decidiu morar conosco, com os homens aqui, neste grande planeta Terra. Por isso que Jesus é o Verbo, é Deus encarnado, decidiu habitar conosco, Deus humano. Então, Deus, ele é Pai, no significado mais profundo, mais íntimo, mais espetacular, mais maravilhoso. Deus, ele é Pai.
E aí ele diz que o Pai Celestial sabe de tudo que eu preciso. De tudo que você precisa, Deus sabe. De tudo. De tudo que você precisa, Deus sabe. Mas aí ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora vê que coisa espetacular. Jesus disse que o reino de Deus e a justiça é muito mais importante do que as posses aqui. É uma pena que as pessoas também estão invertendo isso. Estão considerando as coisas daqui mais importantes do que o reino de Deus, as coisas lá de cima, e a sua justiça, de ser honesto, de ser transparente, de ser íntegro, de ser verdadeiro. Gente, tá uma coisa séria. As pessoas estão perdendo a honestidade, o caráter, a moral em si, a ética, o respeito pelas pessoas, pelas coisas, estão se tornando os profanos, blasfemos, ignorantes, egoístas, individualistas, amantes de si mesmo, amigo dos prazeres, amigo da maldade. Menos amigo de Deus. A gente está vendo isso se espalhar de forma assustadora. E ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu faço uma pergunta, você está buscando o reino de Deus e a sua justiça? E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Você está na igreja 24 horas? Não. Não é nada disso. Buscar o reino de Deus, né? Ou seja, buscar viver o reino de Deus, estar dentro do reino de Deus, é buscar estar em Cristo, vivendo o que Jesus ensinou, amando o próximo, andando em sinceridade, em verdade, trabalhando para não ser pesado ao seu irmão. Isso é buscar o reino de Deus de fato e a sua justiça. E se essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, baixa cada dia o seu mal. Aqui é uma grande lição. Principalmente para os ansiosos, a gente fica ansioso com o que vai acontecer, com o futuro, e nunca consegue viver o presente. E causando grandes problemas emocionais na sua mente. Você precisa despertar disso. Vê que lição Jesus traz. Essa lição que Jesus traz, aqui hoje Augusto Cury traz essa lição, a psiquiatria traz essa lição, psicólogo traz essa lição de não ficar vivendo o amanhã, sonhando com o amanhã, essa ilusão, mas viva o hoje. Viva o presente e olha as pessoas que estão em sua volta. Olha a tua família, a tua esposa, o que você já construiu. Começa a ser grato, tendo que comer o que vestir, fique contente com isso. Não fique naquela ansiedade, eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar tal roupa, eu tenho que comprar tal relógio, eu tenho que comprar tal notebook, eu tenho que comprar tal carro, eu tenho que fazer tal curso, já tem 2 graduações, 3, quer fazer a 4ª, a 5ª, a 6ª. E aí você não para, você não dorme, você vive essa miséria material, só buscando as coisas aqui. Mas aí Jesus diz, busca primeiro as de lá. Mas ele não anula de buscar as coisas aqui, nós temos que buscar coisas aqui, mas com equilíbrio, de forma saudável, de forma a se manter, não de forma desequilibrada, não de forma a trazer prejuízos emocionais a você, a sua esposa, a sua família, depois tu vai estar aí se drogando, comer muito de remédio para poder dormir, para poder viver, porque você descontrolou-se, é hora de botar um freio nisso daí. Jesus ensina a gente a botar freio, sem usar inclusive nenhumas pílulas, tá? Nenhumas drogas aí. Não estou dizendo que eu sou contra isso, estou dizendo que Jesus ensinou assim. E ele disse, não fique inquieto, né? Quieto, você não tem paciência para nada, pelo dia de amanhã. Fique pensando no dia de amanhã. Não quer dizer que você não tem que se planejar para a vida. Não é isso. Não é isso. É não estar inquieto, perdendo sossego com essas coisas. O que Jesus ensina a gente é o seguinte, faça as coisas com paciência, com equilíbrio, de forma saudável, se planeje. Diz, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Se baixa cada dia o seu mal, já basta. Cada dia a luta que a gente tem. Não é que enfrentar os leões que temos que matar, os ursos que temos que matar, as barreiras que temos que atravessar, os mares vermelhos que temos que tocar com bastão, igual a Moisés tocou lá assim, ó, e dizer, abre-te mar e ter que atravessar. Já basta, gente. Baixa cada dia o seu mal, cada dia a sua luta. Porque eu vou me preocupar com amanhã, vou estar sobrecarregando a minha mente, trazendo um monte de prejuízos emocionais a mim mesmo. Então para de estar sofrendo pelas coisas que ainda não aconteceu. Vive o presente. E essas coisas a gente planeja de forma inteligente para resolver isso daí. E viva o presente, que é um dom de Deus. Por isso é chamado de presente. O hoje é presente, dom de Deus para nós. Que Deus te abençoe, que essas lições que Jesus passou para os discípulos, que seja aplicada também à sua vida, para você ter uma vida de sucesso, uma vida brilhante. Brilhe porque Deus te chamou para brilhar. Então brilhe na vida. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu vou falar do capítulo 7º de Mateus.